Antes de retornar, passar a palavra para o Alexandre concluir, eu queria falar para vocês como cerca de metade das pessoas que estão participando desse curso de inverno estão participando de uma atividade nossa pela primeira vez. Vou falar rapidinho sobre o próximo minicurso que a gente vai ter. Nós temos minicursos, vários minicursos ao longo do ano, mas eles acontecem aos sábados, tá? As únicas exceções assim, de atividades que não acontecem semanalmente aos sábados são o curso de inverno, que vocês estão participando, e a escola de verão, que acontece em janeiro, ok? Então, o próximo curso é esse, a Matemática no Mundo, vai ser ministrado pelo professor Roberto Krenkel, que é aqui do IFT. Esse curso vai ser sobre... Enfim, o professor Krenkel, ele trabalha com a área que se chama sistemas complexos, tá? Então, vocês vão ver a aplicação da matemática em áreas muitas vezes inusitadas. Então, por exemplo, existem aplicações mais, digamos assim, tradicionais em epidemiologia, existem aplicações também em ecologia, por incrível que pareça. Em geral, quando se fala isso, as pessoas acham isso bastante inusitado, né? Então, aplicações em ecologia, epidemiologia, aplicações, inclusive, em sociologia, em dinâmica de redes sociais. Então, é uma área assim bem interessante, muito pouco estudada ainda, principalmente no ensino médio. Eu acho que vocês não ouvem falar nada a respeito dessa área, né? Então, vocês vão poder ver como é que a matemática se aplica a cada um desses objetos, digamos assim. E aí o professor Krenkel vai trabalhar com vocês isso ao longo de 4 sábados. Começa no dia 12, tá? 12 de agosto, é às 10 da manhã, e vai de 10 até 1 da tarde, com um intervalinho mais ou menos por volta das 11h30, ok? Quem se interessar, acho que vai ser muito legal. A última vez que o professor Krenkel deu um curso foi antes da pandemia, então acho que foi em 2019, o último curso que ele deu. Então é bastante interessante. Se inscrevam, está ali o link. Eu posso colocar depois no grupo também o nosso site. No nosso site vocês também conseguem acessar os vídeos de minicursos anteriores. Então a gente teve nesse ano já um minicurso sobre números complexos, um sobre relatividade e um sobre cosmologia. Então quem descobriu agora as nossas atividades pode acompanhar tanto as coisas desse ano quanto as dos anos anteriores. Ok? Outra coisa importante, nesse ano a gente vai ter um evento especial sobre um tema chamado ondas gravitacionais. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Está bem na moda, né? Se você olhar o Twitter, recentemente teve um anúncio, né, no final de junho, a respeito de ondas gravitacionais. A gente vai fazer um evento especial no final de setembro. Provavelmente as datas vão ser dia 30 de setembro e dia 1º de outubro. Vai ser um evento provavelmente em parceria com o LIGO. Para quem não conhece, o LIGO é o laboratório, é um interferômetro de ondas gravitacionais que fez a primeira detecção de ondas gravitacionais em 2016. E aí isso rendeu o prêmio Nobel e tal, e tal, e tal. Fiquem atentos, porque a gente vai fazer a divulgação em breve desse evento e o esquema de seleção vai ser mais ou menos o mesmo do curso de inverno, porque a gente vai ter atividades aqui em cima, mais teóricas, vai ter atividades computacionais e vai ter atividades assim práticas, digamos assim, não no sentido de usar computador, mas atividades práticas mesmo, assim, onde a gente vai, enfim, utilizar alguns, entre aspas, experimentos, algumas coisas assim bem simples para vocês entenderem o que exatamente são ondas gravitacionais, tá? Então fiquem atentos a isso. Provavelmente no final de julho, início de agosto, a gente vai fazer a divulgação. Ainda não está divulgada, a gente está terminando assim de montar o programa, convidando as pessoas, combinando exatamente o que a gente vai fazer, mas eu acho que vai ser bem legal, a primeira vez que a gente faz isso aqui. Fala, Isadora. Provavelmente vai ser dia 30 de setembro, 1º de outubro, sábado e domingo, porque não tem outro dia para fazer, né? Durante o período letivo, não faz sentido a gente fazer uma coisa durante a semana. Tem gente que estuda de manhã, de tarde, de integral, então acabam sobrando os sábados e domingos mesmo. Outra coisa super importante, que eu também, aí é uma coisa mais segredo, mas eu já vou avisar para vocês, sem dar o spoiler total. Eu sei que vocês não têm muito hábito de usar o e-mail, né? Mas a única dica que eu posso dar é: fiquem atentos aos e-mails de vocês nas próximas semanas, tá? Tudo que eu posso falar por enquanto, mais para frente vocês vão saber. Não, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito legal. Quer dizer, eu acho legal, tá? Depois não venham me julgar dizendo, meu Deus, que coisa legal, ele acha isso legal, eu não achei. Tudo bem, pode ser que isso aconteça, mas eu acho que vai ser bastante legal, uma atividade que a gente vai promover com uma pessoa bem especial, uma atividade especial para pessoas especiais, né? Mas é isso, fiquem atentos, porque vai ser uma coisa com pouquíssimas vagas e quem participou do curso de inverno vai ter uma prioridade nisso, tá? Mas
A partir do momento que vocês receberem esse e-mail, vocês vão ter pouco tempo para responder, porque, repito, é uma coisa que vai ser bastante concorrida. A gente nem sabe ainda se vai ser exatamente aqui no auditório, mas, enfim, assim que estiver claro, eu vou entrar em contato com vocês, tá? Fala. É uma palestra, é uma palestra. Vai ser uma palestra, basicamente, sobre um tema bem interessante. Quer dizer, o tema talvez não seja interessante para todos, né? Porque, sei lá, nem todo mundo gosta de física de partículas, nem todo mundo gosta de sistemas complexos, nem todo mundo gosta de teoria de cordas. Tá? Todo mundo gosta de teoria de cordas, né? Acho que é porque ninguém sabe o que é. Brincadeira. Ó, mas é isso, essencialmente é isso. Vai ser uma palestra, vai ser uma coisa curta, não é um mini curso, não é um curso assim, tipo esse que vocês estão participando, vai ser uma coisa menorzinha. Fala. Ainda não está claro, mas é... Não, é agosto. Vai ser agosto, sim. Essa palestra? Física? Quer dizer, física, matemática, física, é uma coisa assim, não tem muita fronteira. E, por fim, para concluir, hoje, originalmente, o curso de Python deveria começar às 14h, né? Porém, a gente tem aqui no Instituto, semanalmente, o colóquio, que acontece às quartas, às 14h. Eu falei sobre isso ontem no grupo, né? Então, o colóquio vai começar às 2h, sejam pontuais, tá? Estejam aqui às 14h. E, em geral, ele dura cerca de 1 hora. Tá? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Em geral, a fala da pessoa dura um pouco menos que 1 hora e depois tem as perguntas. Tá? O colóquio é proferido em inglês, essa é a única questão, mas acho que é interessante vocês verem, né? Mesmo que vocês tenham assim, a ideia de que não conseguem entender tudo, acho que é interessante. Entender é mais simples, né, do que eventualmente falar. Então, o colóquio vai começar às 14h, mas eu gostaria que vocês, para a gente não atrasar a programação como um todo, vocês estivessem lá no NCC, que é aquele laboratório de informática, às 3h. Tá? Não é obrigatório participar. Se você, por exemplo, entrar aqui e, enfim, tiver uma dificuldade para entender, ou for muito complexo, ou o tema não te chamar muita atenção, pode sair, mas aí, claro, saiam ali por cima, né? E a Isabela ela vai ficar lá embaixo a partir das 14h. Quem quiser chegar mais cedo lá no NCC para trabalhar em algum código, fazer alguma coisa, pode fazer também, vai estar aberto. Tá? Então, é uma atividade facultativa, não é obrigado a estar aqui, eu não vou contar a presença de ninguém, mas talvez seja interessante para vocês terem uma ideia sobre a forma como, digamos assim, a ciência é compartilhada aqui dentro do Instituto. Né? Então, o colóquio, muitas vezes, é assistido por vários professores, estudantes de mestrado, doutorado, os pesquisadores de pós-doutorado também. Inclusive, quem vai dar hoje o colóquio vai ser um pesquisador de pós-doutorado, pelo que o Alexandre me falou. É um tema bem interessante. Não vou falar aqui também. Não, vou falar. Qual é, Alexandre, mesmo? É termodinâmica de buracos negros? É o nome que tipo mais popular do mundo, né? Você fala buracos negros, todo mundo vai querer vir, né? Mas enfim, é isso. Vocês estão convidados, fiquem à vontade para vir ou não, ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Beleza, então é isso. Vai lá, Alexandre. A gente chegou nessa equação aqui, né? E aí, lembrando, né, a gente fez algo... Lembrando que a gente fez algo muito semelhante na aula passada, quando estava terminando, né? A gente chegou à conclusão de que uma equação como essa, o que a gente quer, o que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir a energia, quer descobrir o A e quer descobrir o B. A gente tem uma equação linear. Uma das soluções dessa equação linear é A igual a B igual a 0. Essa não é uma solução que a gente gostaria de ter, porque, obviamente, né, essa é a solução que a gente chama de solução trivial. Essa solução trivial não tem nenhuma... né, não descreve a física do problema. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Né? A gente pode dizer que o determinante dessa matriz é 0.
Quem aqui aprendeu a calcular o determinante de matriz 2 por 2? Então, supondo que eu tenho uma matriz A, B, C e D. Deixa eu ver essa matriz aqui de A, né? Só pra... Então, se eu quiser calcular o determinante de A, como que eu calculo esse determinante? Então, isso aqui é igual a AD menos CB, né? Ou seja, é o produto cruzado aqui, né? Oi. Ah, desculpe. Ok, então, se eu quero que o determinante seja igual a zero, então eu vou fazer o produto desses dois menos beta quadrado, e isso tem que ser igual a zero. Certo? Ou faltou o E aqui, né? E se eu estou procurando, né, os valores de energia que zeram a minha equação, qual é o valor de E, então? Se em algum momento na sua vida você se perguntou para que serve a fórmula de Bhaskara, esse é o momento de brilhar. Vamos lá, qual é a equação de Bhaskara? Menos B mais raiz quadrada de B ao quadrado menos 4. Ok, então, qual é o valor de B nesse caso? É esse aqui, né? C é esse aqui. E A é 1, né? Então eu tenho 2E0 mais alfa mais raiz quadrada de 4E0 mais alfa ao quadrado menos 4 vezes esse termo aqui, né? 4E0 mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado vezes 4. Dividido por 2. Mais ou menos, né? Então isso aqui é igual a 2 vezes E0 mais alfa, mais ou menos, esse termo cancela com esse, fica mais ou menos raiz de 4 beta ao quadrado dá 2 beta. Sobre 2, cancelo 2. E obtenho isso aqui. Então os valores possíveis da energia
São 2. Né? Vamos visualizar esse problema? Então, lembrando, o átomo de hidrogênio N igual a 1 é o E0. Tem um átomo de hidrogênio aqui, um átomo de hidrogênio aqui. Quando eles estão no infinito, eles têm lá, cada um deles tem energia E0. Né? O elétron está aqui, ele tem energia E0. Se o elétron está aqui, ele tem energia E0. Quais são essas energias agora? Né? Então, lembrando, o beta é negativo e o alfa é negativo. Então, eu tenho uma solução que está aqui, que é a solução E0 mais alfa mais beta, porque todo mundo aqui é negativo, né? Diminui. E tem uma solução E0 mais alfa menos beta. Então vejam que o elétron, né, estar numa molécula de hidrogênio diminui a energia dele. Se a energia diminui, significa que esse objeto é mais estável do que o átomo de hidrogênio isolado. Então, na natureza, a gente prefere formar moléculas de hidrogênio do que ter átomos de hidrogênio isolados. Da mesma forma como moléculas de oxigênio, moléculas de nitrogênio, elas seguem todas a mesma ideia. Tem mais elétrons, mas a ideia é a mesma. Então, a minha molécula é formada agora por esses 2 níveis de energia, que já não são mais níveis atômicos, mas a gente chama de níveis moleculares, ou orbitais moleculares. E agora eu gostaria de saber quais são os valores de A e B da minha função de onda, dado agora que eu tenho uma solução para minhas equações. Então eu vou aqui e vou colocar o valor de E. Então a primeira solução é E igual a E0 mais alfa mais beta. Então eu vou e substituo aqui, né? Então eu tenho E0 mais alfa menos a energia, então menos E0 menos alfa menos beta, beta, E0 mais alfa menos E0 menos alfa menos beta, AB igual a 0. Então tudo cancela, né? Eu fico com essa relação, menos beta, 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 menos beta, AB igual a 0. Se eu voltar a escrever na forma de equações lineares, eu tenho menos beta A mais beta B igual a 0, beta A menos beta B igual a 0. Fica claro que as duas equações são exatamente a mesma equação, e é isso que o fato do determinante ser igual a 0, né, significa exatamente isso. As equações agora, né, elas são uma dependente da outra. Mas eu tenho a primeira informação que eu tenho, né, ou dessa daqui, é que A é igual a B. Mas eu tenho duas outras pedaços de informação, né, que é o seguinte. Então eu tenho um número infinito de possibilidades de escolher A e B. Né? Então eu posso pegar qualquer valor de A e qualquer valor de B e as equações estão satisfeitas. Mas o que eu quero fazer eu quero fazer com que módulo ao quadrado de A mais módulo ao quadrado de B seja igual a 1, porque é uma probabilidade. Então, usando essa informação aqui, né, eu vou substituir. Então, eu tenho que 2 vezes o módulo ao quadrado de A é igual a 1. Então, o módulo ao quadrado de A é igual a meio.
Então, o módulo ao quadrado de A, módulo de A é igual, na verdade, A, né? Aí eu posso escolher. Então, eu tenho mais liberdades, né? Eu poderia escolher A igual a mais ou menos meio, mas, na verdade, eu tenho mais liberdade ainda. Eu posso escolher qualquer número complexo cujo módulo ao quadrado é igual a meio. Mas aí, obviamente, que eu tenho liberdade para escolher, a única coisa que eu vou fazer é impor que A seja igual a B. Então, o número mais simples que eu posso fazer para fazer essa escolha é que A é um número real e isso aqui é 1 sobre raiz de 2. E B, então, tem que ser igual. Aí você pode perguntar assim, então o que implicaria se eu escolhesse o A como sendo, por exemplo, I sobre raiz de 2? E o B, então, né? A igual a isso, e o B também sendo igual a I sobre raiz de 2. Isso tem alguma implicação física? Não, não tem. Qualquer medida que eu fizer, de qualquer grandeza física, vai me dar exatamente o mesmo resultado. Então eu tenho essa liberdade para escolher, eu escolho o mais simples, né? Só porque daí eu não preciso ficar carregando números complexos nem nada disso. Então a solução para esse problema é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 2. Então é 50% de probabilidade dele estar no 1, 50% de probabilidade dele estar no 2. Ok, qual é a outra solução? A outra solução é com o beta, né, menos beta. Aí dá para a gente só trocar o sinal do beta aqui, né? A gente vai ver que a gente cai nessa equação aqui. Ela é agora, então, E igual E0 mais alfa menos beta. E a única coisa que acontece nessa equação é que agora eu tenho beta, 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 AB, igual a 0, 0. Isso implica, de novo, que agora, né, o A é igual a menos B. Impondo essa relação aqui agora, eu chego que eu, de novo, posso escolher o A como sendo 1 sobre raiz de 2. A diferença é que agora o B é igual a menos 1 sobre raiz de 2. Então, a outra solução, então vou chamar isso aqui de, vou chamar de L e A, vai ficar claro por quê do trás para frente. Isso aqui é 1 sobre raiz de 2, 1, menos 1 sobre raiz de 2, 2. Qual é a cara dessas funções, né? Então é exatamente isso que a gente observa aqui, né? Qual é a cara dessas funções? Antes de chegar nisso, a gente pode falar o seguinte, e se eu quisesse agora calcular a molécula de hidrogênio mesmo? Né? Eu teria que lembrar que a molécula de hidrogênio tem os elétrons interagindo entre si, então esse é um problema. Né? Mas se eu ignorasse essa interação, né? Falasse, essa interação é pequena e essa descrição aqui é muito parecida com a descrição do H2 é muito parecida com a descrição do H2+. O que vai acontecer? A única coisa que precisa fazer é que agora eu tenho 2 elétrons, né?
E como eu tenho orbitais moleculares, eu sigo o mesmo conceito dos orbitais atômicos. Significa que os elétrons são férmions, eles não podem ter o mesmo número quântico. E isso significa que se eu colocava 2 spins aqui, por exemplo, ou 2 spins aqui, eu posso também, nesse nível, então esse é um nível com 2 spins possíveis, esse é um nível com 2 spins possíveis, aqui vou ter um nível com 2 spins possíveis, então a molécula de hidrogênio acomoda 2 elétrons também aqui embaixo. E depois, então, eu começaria a popular esse nível aqui. Isso implica, de novo, que não só a molécula de H2+ é estável, como a molécula de H2 é estável, porque os elétrons têm energia mais baixa do que se eles estivessem isolados nos hidrogênios isolados. Então, isso também vai acontecer para o caso da molécula de hidrogênio. Ok, qual é a cara dessas funções? Veja que uma é mais e a outra é menos. Isso significa que então, se eu imaginar meus prótons, e aí eu olhar só para o próton 1, a função de onda do elétron no próton 1, lembrando, ela tem essa cara aqui. E no próton 2, ela tem essa cara. Então, se essa função, a primeira função é a soma, significa que a primeira solução ela é assim, né? E se a outra é a subtração, então a gente espera que a solução seja uma menos a outra. Então, nesse ponto aqui, as duas são iguais, elas estão subtraindo, então elas têm que ir para zero. Então, ela vai fazer isso aqui, né? E aí, intuitivamente, a gente vê que se a função de onda tem nó, ela tem energia mais alta. Então, essa função aqui tem energia mais alta, como a gente calculou, tem energia mais alta do que essa função aqui. E como a gente está relacionando esses caras aqui a energia mais baixa do que os átomos isolados, a gente chama esse estado, essa solução, de uma solução ligante, de ligação. E essa solução aqui é o que a gente chama de uma solução antiligante. Significa, então, que se você pegar o seu elétron, aqui e jogar para um estado excitado, o que muito provavelmente vai acontecer é que a molécula vai se dissociar. Vai preferir se dissociar em hidrogênios isolados do que permanecer ligado, se você der uma certa quantidade de energia. E, de fato, em muitos casos, quando uma molécula absorve radiação, ela se quebra por esse processo de dissociação, porque colocar um elétron num estado de mais alta energia, numa molécula, às vezes implica que ela prefere estar nos estados separados, nos átomos separados, do que estar na forma de molécula. Ok, então essa é a cara da função de onda. E aí, para terminar, como que a gente leva esse conceito
para chegar na construção de um sólido. Mas mais importante do que isso, como que eu agora a pergunta, né, que eu quero responder é: como é que eu posso imaginar que eu tenho elétrons presos em átomos e, apesar de ter elétrons presos em átomos formando ligações, veja que a natureza da ligação é sempre a mesma, né? Então não tem construir algo que é baseado em átomos, né? Construir a molécula baseada em átomos. Como que eu parto desse conceito de átomo, com elétrons presos em átomos, e eu obtenho algo que pode ser um condutor elétrico, onde a gente imagina que os elétrons estão livres dentro do material para se propagar. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer, né, é olhar para o que a gente acabou de fazer agora. Então, a gente pegou e fez um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, eles estão conectados. E esse termo de conexão, né, a gente chamou esse termo aqui, lembrando, de beta, que é elétron aqui sentindo o efeito desse cara aqui. Né? Então tem uma função de onda aqui, uma função de onda aqui, e a interação com um dos dois núcleos. Né? Então tinha esse termo de conexão, que a gente chamou de beta. E isso gerou a ligação química. Então, eu vou fazer a mesma coisa. O que eu posso fazer agora? Eu poderia pegar mais um. E fazer exatamente o mesmo processo que a gente fez. 3 átomos de hidrogênio. 4 átomos de hidrogênio. 5 átomos de hidrogênio. A única diferença que acontece quando a gente faz isso, né, é que, em vez de ter que diagonalizar uma matriz 2 por 2, eu tenho que diagonalizar uma matriz 3 por 3, uma matriz 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Não vamos fazer. Mas a gente vai fazer o do infinito. A pergunta, né, é a seguinte: se eu fizer a 3 por 3 e olhar para um diagrama como esse aqui, né, então agora eu imagino que eu tenho 3 átomos de hidrogênio conectados. E eu quero me perguntar, bom, a primeira pergunta é: se eu tenho 3 átomos, caio numa matriz 3 por 3, quantas energias eu vou obter? 3, porque eu vou diagonalizar uma matriz 3 por 3, uma matriz 3 por 3 vai ter 3 autovalores. Então eu deveria obter 3 níveis de energia. Olhando para aquele cara ali, né, a gente vai ver que tem um nível para baixo, um nível para cima, e na verdade vai ter um nível que cai bem aqui no meio, assim. Pode falar. Então, nesse caso aqui, elas vão ser as 3 diferentes. Pode ser que caiam energias iguais. Né? Se elas caírem iguais, né, acontece também. Ok, então se eu fizer 3, ele vai fazer isso aqui. Se eu fizer 4, na verdade vai aparecer, não vai ter um nível no meio exatamente, vai ter 2 níveis aqui. Então eu vou pensar só em ímpar, que é mais fácil de fazer a conta. Quer dizer, não fazer a conta não, mas de visualizar. Então se eu for para 5, vai ter um nível aqui, um nível aqui, um nível aqui, vai aparecer um outro nível aqui e um outro aqui. Se eu for para 7, vai aparecer agora 7 níveis. Né? Então vai aparecer mais 2, que eu não me lembro, acho que é assim. Então eu posso imaginar o seguinte, que conforme eu vou aumentando o número de níveis, eu vou tendo um monte de estados aqui.
Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar uma cadeia de átomos e para não ficar muito longe do mundo real, né? Eu vou fazer um problema só em uma dimensão, para ficar mais fácil. E, em vez de ser átomos de hidrogênio, porque obviamente a gente não tem uma cadeia infinita de átomos de hidrogênio, é uma cadeia de átomos de hidrogênio, a gente não consegue fazer experimentalmente. Eu vou supor, por exemplo, que essa cadeia é formada por átomos de ouro, ou átomos de prata. Então é como se eu tivesse um fio muito longo, formado por átomos de ouro. Átomos de ouro ou átomos de prata, porque o último estado de um átomo de ouro ou de um átomo de prata é um orbital s. É mais fácil de trabalhar com orbitais s, mais simples para a gente. Mas do ponto de vista, né, do que a gente está fazendo aqui, não importa muito. Aí vocês podem se perguntar se é possível fazer um fio de ouro. Essa daqui é uma imagem feita num microscópio, que a gente chama de microscópio de transmissão, de prata. Então, basicamente, o que você está vendo ali é onde tem linhas, é onde tem átomos. Onde tem, né, cinza, é vácuo. E isso aqui é feito em tempo real. Em tempo real, você vai puxando, e aquilo ali, aqueles pontinhos ali no meio, são átomos de prata, formando um fio. Vou botar de novo. Então, isso aqui significa um fio, né, o mais fino possível, porque é formado por um único átomo. Você consegue fazer isso com vários metais, prata, ouro, né, etc. Então, só para exemplificar, né, no caso ali de cima, você tem um fio formando, né, entre dois, quase como se fossem piramidezinhas formadas por átomos de prata. Nesse caso aqui é ouro. Tanto o primeiro quanto o segundo, né? E o terceiro você consegue até, aqui você está vendo, né? Então isso aqui é uma bolinha, isso aqui é uma bolinha, então é formando um fio. Aqui está mais difícil de ver, mas você tem uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. E aqui, cada uma dessas bolinhas aqui é um átomo. Então você forma, nessa casa aqui, como se fosse um tubinho, né, de alguns átomos de prata no seu fio. Então, apesar da gente estar fazendo aqui uma brincadeira mental, né, não é exatamente tão longe da realidade. A gente consegue fazer coisas como essa. Ok, então o que eu tenho é exatamente a mesma ideia da molécula de hidrogênio. Eu tenho átomos conectados. Oi, pode falar. Como assim? Ah, enxergar o átomo? Ah, tá bom. Não, então, o que está acontecendo é o seguinte, um microscópio eletrônico de transmissão, que é o equipamento que está sendo utilizado aqui, o que ele tem uma... Então é assim, você tem a sua amostra, onde está lá o seu, nesse caso, o seu fio, né? E você tem um canhão de elétrons. Então é basicamente uma fonte que emite elétrons com alta energia. E aí aqui embaixo, você pega os elétrons que bateram aqui. E aí, como os elétrons passam ali pelo material, né,
eles passam pela nuvem eletrônica e sentem a nuvem eletrônica do átomo. Então, o que você está vendo é como que o elétron que está saindo aqui passa por dentro do átomo, né, ou perto do átomo, como que ele sente essa nuvem eletrônica e, portanto, é desviado. E isso é o que te dá aquela imagem. Né? E você tem uma resolução que é praticamente igual à resolução atômica. Né? Você consegue ver átomos de metais relativamente pesados, porque tem bastante elétron, mas olhar um único átomo, por exemplo, de carbono ou hidrogênio, é impossível nesse experimento. Né? Então, você consegue ver metais, mas você não consegue ver outros materiais. Aí a pergunta é, então a gente consegue ver um átomo de carbono? E a resposta é sim, só que você precisa de um outro experimento chamado STM, que é Scanning Microscopia de Tunelamento por Escaneamento, que aí, no caso, o que você faz é, você vem com uma ponta bem próximo da superfície, e você também está olhando as propriedades eletrônicas agora, mas você está olhando a corrente elétrica que está passando da sua ponta para o material. E, olhando para essa corrente, existe uma forma de você reconstruir como que é a superfície do seu material. Então, o STM permite observar as superfícies, né? Enquanto que esse daqui permite que você, como o elétron passa por tudo, né, você consegue ver, em princípio, tudo que está embaixo, né, do seu material. Então, são técnicas diferentes, permitem ver coisas diferentes. Tá? Ok. Então, eu tenho aqui agora, né, minha molécula de hidrogênio. Né? Mas agora o que eu vou fazer é botar mais um átomo, mais um átomo, mais um átomo, mais um átomo e assim por diante, em princípio, né? Um número muito, muito, muito grande de átomos, todos iguais. Isso é fundamental. E aí, então, é como se eu tivesse a energia do átomo de hidrogênio, né, ou do átomo do orbital S do ouro, ou do orbital S da prata, e o seu acoplamento. E aí a gente volta... Oh, apaguei, né? Deixa eu voltar aqui para a minha equação do átomo de hidrogênio, né? A gente pode lembrar o seguinte, né? Eu tinha E0 menos E, tinha o alfa aqui, que eu estou jogando para dentro do E0, porque eles estão iguais todos na diagonal, né? Então era E0 menos E, beta... Vou chamar de beta também, porque daí fica mais fácil. Beta, beta, E0 menos E. Oi. E0 é a energia do orbital S aqui era 2 por 2, era a energia do átomo da molécula de hidrogênio, né? Então esse aqui era o H2+. Aqui seria a energia desse cara isolado. Então, nesse caso, pode ser, se eu pensar numa cadeia de átomos de hidrogênio, é a energia do átomo de hidrogênio. Ou, se eu estou pensando num átomo de ouro, é a energia do orbital 6s do átomo de ouro, que é o elétron nesse orbital. Isso, exatamente, mesma coisa. Eu quis manter a mesma nomenclatura da molécula, mas a gente pode chamar de ε0 também. Ou seja, né, lembrando, H0 é o hamiltoniano do átomo. Então, se eu pegar e definir agora a função de onda desse cara isolado, era o 1, esse era o 2. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Esse tem uma função para o 1, uma função para o 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é a função do 0, né? Função do 1, então esse aqui é o átomo 0, 1, 2, 3. Pode chamar esse aqui de menos 1, menos 2. Então esse aqui é menos 1, menos 2 e assim por diante.
Então vejam que, se eu escrever isso dessa forma, né, a matriz que eu vou ter é a seguinte. E0 menos E, beta, 0, 0, E0 menos E, beta, 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 0 menos E, beta, 0, e assim por diante. Então é uma matriz que, na diagonal, ela vai me dar sempre E0 menos E, porque todos os átomos são iguais. E a diagonal superior é sempre beta e a diagonal inferior é sempre beta. Isso vem do fato de que todos os átomos são iguais. O problema é que, então agora a única coisa que eu precisaria fazer é diagonalizar essa grandeza da mesma forma e obter os autovalores. Mas o problema é que, conforme o número o tamanho da matriz vai crescendo, e no limite é uma matriz infinita, diagonalizar uma matriz infinita é, de forma geral, impossível. Por outro lado, esse problema tem o que a gente chama de uma simetria. E toda vez que uma simetria aparece, as coisas ficam um pouco mais simples. E nesse caso aqui, a simetria é, se eu pegar o meu objeto, o meu fio, desligar a luz e deslocar de 1, se ele é infinito, e eu ligar a luz de novo, você não vai ver diferença nenhuma. Então aqui existe, né, uma simetria que a gente chama de uma simetria de translação discreta. É uma simetria de translação discreta porque, se eu imaginar uma simetria de translação, né, significa que, se eu desligasse a luz, andasse um pouquinho e o meu sistema permanecesse igual, né, aí isso seria, para qualquer pouquinho que eu andar, isso é uma simetria de translação. Uma simetria de translação implica que alguma grandeza é conservada. No caso de uma simetria de translação normal, a grandeza que é conservada é o momento. Ou a velocidade, se você preferir, né? Porque o sistema continua sendo igual quando eu transladei. Continua sendo o mesmo. Aqui a gente tem uma simetria de translação, mas não é uma simetria de translação qualquer, ela tem que ser discreta, ela tem que ir de uma unidade de bolinha, né? Então a distância entre os átomos tem que ser deslocada né, eu tenho que fazer um deslocamento que é exatamente igual à distância entre os átomos. Então por isso que a gente chama de uma simetria de translação discreta. Quando eu faço isso, né, quando eu tenho essa simetria de translação discreta, isso implica que é algo muito parecido com o que a gente observou na molécula de hidrogênio. Porque, veja, a molécula de hidrogênio tem uma simetria de translação, de certa forma, né? Porque se eu imaginar, nesse caso aqui, a conexão de 1 com 2 é igual à conexão de 2 com 1. Então, se eu pensar que o meu espaço é formado só pelas moléculas 1 e 2, e trocar elas de lugar, é exatamente igual a pegar todo mundo aqui e deslocar de 1. Se você imaginar que eles estão conectados, então é como se você pensasse assim, né? Eu imagino que eu tenho todo mundo está conectado. Significa que, se eu deslocar de 1, esse cara volta para cá e assim por diante. No 2, pode falar. Não, eles são iguais, eu só estou dando um índice para eles. Eles são o mesmo, é que nem na função de onda do hidrogênio, né?
No função de onda de hidrogênio eu chamei de 1 e de 2, só para dizer, essa é a função no estado, num dos sítios e essa é no outro. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que daí para cada um deles, né? Então, na molécula de hidrogênio, né, o que a gente observou era que, se eu pegar a molécula e trocar 1 pelo 2, a molécula de hidrogênio é o caso drástico disso daqui, onde eu só tenho 2. Então, o 1 volta para cá e esse volta para cá. Então, se eu trocar isso de lugar, corresponde a fazer, né, uma rotaçãozinha assim, né? Ou deslocar todo mundo de 1. E aí eu vejo que, se eu trocar o 1 com o 2, tem uma simetria, porque os dois têm a mesma probabilidade. 50%, 50%. Nesse caso aqui, também é porque eu podia multiplicar todo mundo por menos 1. Multiplicar todo mundo por menos 1, lembra, não vai mudar nenhuma propriedade física do problema, porque eu sempre estou medindo o módulo quadrado. Então, mudar todo mundo por menos 1 não é um problema. Então, de novo, esse cara aqui também tem simetria, né, de trocar 1 por 2. E isso deveria aparecer nesse caso aqui também. Então, isso me permite propor uma solução para essa função. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é, da mesma forma como a gente construiu uma solução como uma combinação de 1 com 2, eu posso construir uma solução que é uma somatória de um certo número dos meus estados, né? Então, é uma combinação desse com esse, com esse, com esse, com esse, com esse e assim por diante. Aí eu posso me perguntar, ok, então da mesma forma como, né, eu construí alguém com todo mundo igual, né, ali coloquei igual a 1, mas seria 1 sobre raiz de n, né, onde n é o número de sítios. Será que, da mesma forma como no átomo de hidrogênio, eu teria 1 sobre raiz de n? E a resposta é, essa é uma das soluções possíveis, né? Mas, dado o número de sítios, eu tenho que ter n soluções. Então, quais são as outras soluções possíveis? Então, né, pensando no átomo de hidrogênio, eu tinha essas soluções, mas, na verdade, a solução para esse problema, né, segue o seguinte: exponencial, somatória em L, 1 sobre raiz de N, exponencial de EI, L, usei θ, né? Θ. Dessa forma aqui. E aí eu posso pegar isso aqui e aplicar no meu Hamiltoniano, e eu vejo que esse cara é uma função que resolve o problema. Qual é o ponto importante aqui, né? E a energia vai ser dado por E0 mais 2 vezes, no nosso caso, beta, cosseno de θ. A gente vai ver o que é o θ daqui a pouco. Mas o importante aqui é o seguinte. Então, vejam que eu tinha um gráfico assim, né, pensando em aumentar as energias. Então, tinha energias cada vez mais próximas. Se eu fizer um gráfico agora desse cara aqui, aí beta agora pode ser positivo ou negativo. Então, eu vou ter uma coisa do tipo, se beta é positivo, eu saio de 2 beta mais epsilon 0 e vou para epsilon 0 menos 2 beta, dependendo do valor de θ. Então, θ, em princípio, vai de 0
API. Qual é o ponto fundamental aqui? Lembrando que da aula de números complexos, o que acontece quando eu tenho uma exponencial de i alguma coisa? Então, exponencial de i x, isso é dado por cosseno de x mais i seno de x. Significa que as coisas oscilam, porque tem senos e cossenos. E mais, né? Mostra que isso aqui nunca é zero. Isso implica que um elétron, que a gente só está falando de um elétron nesse problema. Um elétron está distribuído por todo o material. Ele está descrito por isso aqui. A probabilidade, se você fosse procurar este elétron, existe uma probabilidade de encontrá-lo em qualquer ponto do material. E isso é o que a gente chama de uma ligação metálica. É o que vocês costumam chamar de uma ligação metálica. É que quando a gente tem esse processo de translação discreta, né? O seu elétron está distribuído por todo o material. Ele não está num único átomo mais. Então, apesar de eu ter começado com elétrons presos aos átomos, eu obtenho, quando eu faço esse processo, eu obtenho que os elétrons estão distribuídos por todo o material, né? Todos os elétrons estão em todo o material. E isso dá origem, né, a uma distribuição de energia que tem essa cara. E essa distribuição de energia é o que a gente chama de uma banda. Ok. Para terminar, por que elétrons, então, são... por que metais, a gente tem metais isolantes? Então, isso aqui é só para a gente ver, né, essa distribuição. A gente vai aumentando o número de níveis e a gente cai numa coisa como essa daqui, né? Então, isso aqui está representado aqui, ó. Então, cada um desses caras aqui agora é um contínuo de níveis, né? Então, cada um disso aqui representa, né, um nívelzinho que a gente construiu. Ok. Então, agora, né, vamos pular essa parte. Agora, o que eu quero fazer é colocar muitos elétrons. E se eu coloco muitos elétrons no meu problema, né, eu vou ignorar, de novo, a interação entre os elétrons. A única coisa que eu preciso resolver é o fato de que eu tenho, né, eu estou formando bandas. Então, por exemplo, no caso do n igual a 3, né, eu tenho 3 níveis. N igual a 4, N igual a 5, etc, etc. E aí, o que eu preciso colocar é, ok, então N igual a 3 tem 3 elétrons, então eu coloco 2 elétrons juntos e mais um elétron aqui. Depois eu ponho N igual a 4, eu vou ter, né, 2 elétrons aqui, depois 2 elétrons aqui. Depois N igual a 5, eu tenho que colocar 5 elétrons e assim por diante. Se eu agora vou colocando isso num número quase que infinito de estados, porque eu tenho infinitos elétrons, porque o meu sistema tem infinitos átomos, cada átomo está contribuindo com um elétron, isso implica que eu vou ter sempre, para cada elétron, eu vou ter sempre um estado livre, né? Então, eu tinha um elétron, tem um estado aqui.
Tenho 3 elétrons, eu ainda tenho 3 estados livres. Depois eu tenho 4 elétrons, eu tenho 4 estados livres. Tenho 5 elétrons, tenho 5 estados livres. Então, quando eu juntar tudo, eu vou preenchendo com elétrons aqui, até chegar num ponto, né, onde não tem mais elétrons para colocar. E ele sempre vai ser, nesse caso aqui, sempre vai ser no meio da banda. Isso significa que, se eu fui colocando elétrons e agora eu tenho um nível de energia muito próximo desse último elétron que eu coloquei, tem um nível livre, isso significa que esse nível livre, eu poderia dar um pouquinho de energia para o meu elétron e ele pula para esse nível de cima. E isso é o conceito de um metal. Um metal significa um material que é periódico, tem essa periodicidade, essa simetria de translação, e que eu vou preenchendo os elétrons no momento em que eu termino o meu material, e esse preenchimento acaba em algum ponto da minha banda que não preencheu completamente. Então, isso é o que a gente chama de um metal, né? E quando eu faço isso, né, se o meu último elétron aqui, eu posso dar uma energia muito pequenininha, e esse último elétron, então, pode conduzir eletricidade. Um ponto importante, então, é que eu posso ter um material formado por uma grande quantidade de elétrons, por exemplo, o ouro tem todas aquelas camadas mais internas, né? Mas a verdade é que a condutividade elétrica do meu metal está associado só àqueles elétrons que estão mais próximos ali de cima, que são os elétrons que você precisa dar menos energia para eles poderem se mover. Ok, aí a outra pergunta é, e o que é então um isolante? Um isolante, se a gente voltar lá para o nosso desenho, né? Então, imaginando, eu tenho um átomo agora, só que agora esse átomo, em vez de ter um único elétron, ele tem 2, ele está com a camada fechada. Aí eu venho um outro átomo, ele também tem 2, ele vai formar 2 estados e está tudo preenchido. Aí eu venho com 3, ele vai ter 3 estados, mas eu também vou ter 6 elétrons, está tudo preenchido. E assim por diante. Então, se tudo, quando eu vou preenchendo os elétrons, eu chego aqui no final, aí veja que não tem mais como eu dar energia para esse elétron, para ele poder se deslocar, porque não tem nenhum nível de energia aqui que ele possa ocupar. E se ele não pode ocupar esse nível de energia, então ele não pode conduzir. Então é isso que a gente obtém aqui. Então a gente tem um isolante. Então a diferença entre um metal e um isolante, então tanto os metais quanto o isolante vão formar bandas, né, nessa descrição. A diferença está no princípio da exclusão de Pauli e no fato de que o número de elétrons por átomo que formou o meu material, né, ele vai permitir que você tenha, né, bandas que estão semi-preenchidas ou bandas totalmente preenchidas. E essa é a mensagem, né? A mensagem é que, para que a gente possa fazer a descrição de alguma coisa tão simples quanto um metal, eletricidade passando por um metal, a gente precisa da mecânica quântica. A gente precisa fazer uma descrição assim. A gente precisa considerar, né, que os elétrons são descritos por funções de onda. A gente encontra que, apesar dos elétrons estarem presos nos átomos, né, quando a gente faz esse processo, a gente vê que o elétron, na verdade, acaba sendo distribuído por todo o material. Cada elétron está distribuído por todo o material. E a gente precisa do princípio da exclusão de Pauli para poder ter metais isolantes. Então,
eu paro por aqui. Tem só um disclaimer, que isso aqui é uma visão simples, né? Então a gente tem que imaginar que cada átomo tem vários níveis acima daquele nível que a gente estava usando. Isso implica, então, que da mesma forma como eu vou ter bandas para aquele ali, para o próximo nível eu também teria uma banda. Então, eu tenho bandas que estão vazias, independentemente do material ser um metal ou um isolante. Isso significa que se eu der energia muito alta para um isolante, eu consigo pegar um elétron que está ali, né, que existe uma diferença ali, um gap, uma região que não é permitido para o elétron, não tem nível de energia que ele possa popular. Mas se eu der muita energia para ele, ele consegue saltar para esse nível mais alto e aí conduzir a eletricidade. E isso é o que tipicamente a gente chama de quebrar o dielétrico. É você dar energia suficiente do ponto de vista de uma bateria para poder fazer com que ele conduza a eletricidade, porque ele vai cair agora naquele nível mais elevado. Então, obviamente que não existe isolante perfeito, porque sempre vai existir esses níveis lá para cima. Aí que daí, quando você quer o dielétrico e você popula estados mais altos, aí você reorganiza todas as cargas. Então, tipicamente, o que acontece é que, uma vez que você consegue conduzir a eletricidade, o material muda e aí passa a ser mais fácil ainda conduzir a eletricidade depois. Mas isso envolve efeitos secundários, né? Assim, uma mudança no material. Se o material, né, se a gente estiver pensando no material completamente estático, você desliga a voltagem, ele volta a ser exatamente igual ao que ele era antes, né? Essa aqui é a cara de um material real, né, a banda de um material real. Então vocês veem que aquela região ali que está escrito como, né, zona proibida é exatamente aquele gap. Então para baixo os estados estão todos ocupados e para cima eles estão todos vazios. E isso é extremamente importante se a gente quer entender, né, se o material conduz ou não conduz eletricidade. Também se a gente pode não só acessar essas bandas vazias por meio de voltagem, mas a gente também pode acessar por meio de luz. E no caso desse cara aqui é o silício, né, a banda do silício. E o silício é um material que é muito utilizado para células fotovoltaicas. E a ideia básica da célula fotovoltaica é que você joga a luz do sol na célula, e aí o silício absorve a luz, e ele leva, então, elétrons dessas bandas aqui semi-preenchidas para a banda que a gente chama de banda de condução, que são as bandas vazias. E aí, uma vez que o elétron está aqui, ele pode conduzir. Então, você joga a luz, joga os elétrons aqui para cima e consegue extrair esses elétrons para gerar corrente elétrica. Então, às vezes, ter um isolante é bom, às vezes não. Então, se a gente quer um condutor, serve para uma coisa, e, na verdade, o silício não é exatamente um isolante, é um que a gente chama de um semicondutor, porque o tamanho desse gap, né, é pequeno, relativamente pequeno, mas ele tem um gap muito bom para exatamente absorver a luz solar. Então, com isso, a gente para por aqui. Eu queria ter feito mais, mas é a primeira vez que eu preparei esse curso, então ficou faltando exatamente como que a gente descreve corrente elétrica em escala nanoscópica, né? Então seria o próximo passo, mas aí obviamente não vai dar tempo, teria que ter mais uma aula. Mas da próxima vez, se o Lucas me convidar, daí eu dou um curso um pouco mais enxuto e a gente chega lá. Então eu queria agradecer vocês pelos 5 dias e eu espero que vocês aproveitem o resto aí.